Graças a Deus, louvado seja Deus. Graça, vida e paz a todos. Queria que você pode se assentar e abrir-se a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24 é o texto que nós vamos ministrar nessa noite, antes da ceia, né? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por este tempo. Obrigado, João. Louvado seja Deus por este dia, que Deus nos possibilitou estar na presença dEle. É uma passagem conhecida das Escrituras, onde fala dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. E Deus tem trabalhado no meu coração esses dias essa mensagem, para falar comigo, para ministrar ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir dEle, aquilo que eu preciso viver com Ele. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, nos fala assim: eis que no mesmo dia que se refere aqui, é no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, e aqui no texto acima já fala que as mulheres foram ao sepulcro, lá não encontraram Ele, e logo esses dois discípulos. Obrigado, João. Valeu. Amém. Esses dois discípulos estavam indo para uma outra cidade. Obrigado, Edmundo. Para uma outra cidade próxima, não próxima para nós hoje, né? Naquela época não tão próxima, Emaús. Alguns estudiosos dizem que são 11 quilômetros, 12 quilômetros, outros dizem um pouco mais, né? Mas tem uma ideia meio assim, mas independente da distância. Eles não ficaram em Jerusalém. E esta passagem é interessante porque nos mostra um caminho interessante de se percorrer dentro da palavra de Deus. Então diz aqui que eles estavam indo para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, né? Ou esses quilômetros que eu falei, 11, 12 quilômetros, ou quem sabe um pouco mais, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si, esses dois discípulos, de tudo aquilo que havia sucedido, as coisas que eles tinham visto, né, em Jerusalém. E aconteceu que eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Então os dois lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou, o partiu e deu a eles. Abriram-se então seus olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Sião. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Veja que passagem interessante da palavra de Deus. E eu até coloquei um título, não sou muito, o pessoal sabe que eu sou meio ruim para título, mas eu coloquei hoje como a síndrome de Cleopas. Por que eu digo isso? Porque a igreja, e muitas vezes na nossa vida, a gente tem vivido como esses 2 discípulos viveram nessa situação. Se a gente analisar bem a passagem bíblica, a gente vai ver que as coisas aconteceram em Jerusalém. Jesus tinha já sido crucificado, Jesus já tinha passado por tudo que a gente sabe, e eles ficaram até o final, provavelmente, né? Porque a Bíblia diz aqui que naquele mesmo dia que a gente entende, que a Bíblia nos narra, que Jesus tinha ressuscitado, eles permaneceram em Jerusalém até ali, aquele momento. E após isso eles voltaram. Quem sabe a Bíblia não narra se moravam em Emaús ou se o que acontecia ali, mas eles estavam caminhando em direção à cidade, provavelmente deles, né? E então Jesus aparece a eles. Jesus começa a caminhar com eles, e a Bíblia diz que, existe um versículo aqui que fala que os olhos estavam como se fechados para que não o conhecessem, e aqui é um mistério da palavra, né, de como eles não reconheceram a Cristo. Mas a gente vai, com o texto, a gente vai tirando determinadas circunstâncias e situações que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente passa por momentos exatamente iguais. A gente crê em Jesus, a gente fala de Jesus, a gente vem à igreja, mas a gente tem dificuldade em entender quando Ele está do nosso lado, e como Ele está fazendo, e como Ele está agindo, e como Ele está se movendo. As dificuldades da vida, e a gente vai ver nesse texto, que foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus chegou para conversar com Cleopas e o outro discípulo, que a Bíblia não fala o nome, ele pergunta: por que vocês estão tristes? Então a gente imagina que eles estavam ali naquela circunstância entre eles e naquela situação e entristecidos porque imaginavam o que eles narraram para Jesus. E Jesus encosta e começa a caminhar com eles e pergunta: por que vocês estão assim? E daí eles perguntam para Jesus: mas você está alheio a tudo, né? Assim, provavelmente hoje, você não viu as notícias, você não entrou no teu Instagram hoje, não entrou no teu Facebook hoje, não viu no WhatsApp o que aconteceu? Nós estamos tristes porque Jesus o Nazareno, o profeta, homem que curou, que pregou, e nos narrou que iria ressuscitar, só que até agora a gente não viu isso. Embora algumas mulheres foram ao sepulcro e ele não estava lá, e elas encontraram anjos que disseram que ele vive, que ele está vivendo, que ele está vivo. Então, as dificuldades que eles estavam enfrentando, o coração fechado, o coração triste, o coração angustiado, um coração que passa por dificuldades, muitas vezes, não consegue enxergar a presença de Deus ao seu lado, a presença de Jesus ao seu lado. Hoje, um pouco antes de vir para cá, o meu sobrinho, que está com uma enfermidade muito complicada, está numa cama hoje, com perspectivas médicas zero. Mas ele me escreveu uma mensagem hoje: tio, eu não aguento mais, eu quero te perguntar uma coisa. Como é que a gente faz para sentir a presença de Deus? Porque eu só acho
acho que está aqui, acho que está ali, acho que está acolá, e eu preciso de uma resposta. E eu falei para ele, essa mensagem que eu vou pregar hoje, você vai receber aí, eles vão gravar, eu vou mandar essa mensagem para você ouvir. E eu me certificou no meu coração que muitas vezes na minha vida, na vida dele hoje, na vida, quem sabe, de alguns de vocês aqui hoje, as dificuldades, as lutas, as tribulações, as enfermidades estão nos impedindo muitas vezes de entender quem está falando conosco ou quem está caminhando ao nosso lado. E aqui é muito claro nessa mensagem, é muito claro. O sentimento deles era esse. A forma com que eles entenderam a situação, e veja que eles começaram a dizer para Jesus, a gente pensou que ele vinha restituir o poder, que ele vinha fazer isso, que ele vinha restituir Israel aqui, que as coisas iam acontecer, que as coisas iam aparecer desse jeito. Mas até agora a gente não viu ele. E então Jesus diz, olha, vocês precisam trabalhar o coração de vocês. E a Bíblia diz que Jesus no caminho começou a falar sobre as Escrituras para eles. Começou a narrar desde Moisés até tudo o que iria acontecer. E disse para eles, vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam acreditar na palavra. Vocês precisam acreditar nas Escrituras. Embora eles não reconhecessem ainda, não entendiam com quem eles estavam falando. Não entendiam quem estava com eles. E nós, seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com a presença de Deus na nossa vida. Porque normalmente a gente só entende que Deus está conosco quando Ele responde ou quando Ele faz algo que a gente quer que Ele faça. Se não está acontecendo aquilo que você ou que eu queremos que Deus faça, ou queremos que Deus haja, a gente entende que Deus está quieto, que Deus está calado, que Deus não está se importando, que Deus não está fazendo, que Deus não está trazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. E essa passagem deixa isso muito claro. E o não reconhecimento disso faz com que a gente deixe de entender que Jesus está caminhando conosco, independente da nossa dificuldade, independente da nossa situação, independente da nossa enfermidade, independente do que esteja acontecendo conosco. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está caminhando conosco. O problema é que a nossa condição humana muitas vezes nos impede de enxergar a mão de Deus, de enxergar a palavra de Deus, de enxergar aquilo que Deus fala conosco. Então esses homens estavam como que perdidos, quem sabe voltando para suas casas, de cabeça baixa, olhando sem muita fé. Eles creram em Jesus, eles provavelmente estiveram com Jesus, porque aqui a Bíblia diz que depois eles se reuniram com os discípulos em Jerusalém novamente. Então eles não eram anônimos, eram pessoas conhecidas dos discípulos, dos apóstolos, conhecidas de Jesus, porém, aquele a quem eles seguiram, a quem eles andaram, com quem eles andaram, eles não conseguiram mais identificá-lo ao seu lado. Por quê? Porque o coração deles estava fechado para entender aquilo que estava acontecendo. E o entendimento deles, eles mostram aquilo que eu falei para vocês. A gente pensou que ele ia ressuscitar no terceiro dia e ele viria e faria um esparramo aqui e devolveria o poder para Israel. Então eles deram uma brecha para que Jesus falasse com eles acerca das Escrituras, mas não convinha que o Nazareno viesse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e começa a pregar para eles, mas até então a pregação eles estavam caminhando. Provavelmente um tempo, vamos pôr o tempo mínimo de 11, que se for 11 quilômetros, né? 11 quilômetros é como daqui na minha casa, para a gente ir andando, demora um pouquinho. A gente não sabe em que altura que Jesus encontrou-os, né?
Mas a ideia é que, durante a caminhada, eles ficaram conversando com aquele homem de uma maneira, escutando o que ele falava, porém não entendendo o que ele falava. E não entendendo o que é pior, quem ele era. E às vezes, muitas vezes, Deus está falando conosco, Deus está mostrando que está ao nosso lado, Deus está mostrando que está na caminhada junto conosco, nesse mesmo caminho de Emaús que muitos de nós enfrentamos já, ou vamos enfrentar, ou estamos enfrentando. Mas Deus estava ali, Jesus estava ali presente, Deus está presente, Deus está ao nosso lado, Deus está caminhando conosco. Porém, a palavra, a condição que Deus está realizando em nós, nós precisamos entender o que Ele fala conosco. A presença dEle ao nosso lado é importante. E a presença dEle é por fé. É entender que um dia Ele disse lá no Evangelho de Mateus, está escrito, 28:20 de Mateus diz lá, que a palavra de Jesus, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esses dois discípulos, Cleopas e seu colega, precisaram experimentar algo nas suas vidas para que aquilo os tomasse de uma forma tal que jamais eles esquecessem. Mas até então, enquanto Jesus ia conversando com eles, nada tinha mudado. Nada mudou. Eles continuavam indo para o mesmo caminho em que eles decidiram ir. No mesmo caminho. E nada acontecia. Nada acontecia. E a Bíblia diz que eles chegando próximo a Emaús, Jesus fez com que eles entendessem que Jesus ia mais para frente. Veja como a Bíblia, e Lucas, o evangelista Lucas, ele como médico, ele é muito detalhista na sua forma de escrever. Né? Ele deve ter ouvido isso e escreveu com detalhes. Então Lucas está falando aqui com detalhes o que estava acontecendo. Então Jesus faz-se entender para aqueles dois homens que ele ia para frente, que ele ia continuar a sua caminhada. Mas aí então a Bíblia fala que Cleopas e o outro discípulo convenceram Jesus a ficar na casa deles. E aí essa condição para esses homens, aí esse caminho começa a mudar. Aí esse caminho começa a ter uma outra forma. Aí essa história bíblica, essa passagem bíblica e a nossa vida começa a ter uma conotação diferente. Eles convencem Jesus a ficar com eles. Fica aqui, diz aqui a Bíblia, que eles os constrangeram a ficar com eles aquele dia. E Jesus entra naquela casa. Veja isso, Jesus entra naquela casa. Jesus não queria mais caminhar só com eles. Jesus queria entrar na vida deles. Embora eles já estivessem na igreja da época, com o pastor Jesus Cristo, mas dentro deles, eles não tinham colocado a presença poderosa de Jesus Cristo. Por isso não entenderam quem era, por isso não entenderam o que acontecia, por isso não entenderam o propósito, por isso não entenderam a condição que estava para acontecer na vida deles próprios. E muitas vezes é o que acontece com a gente não entende o propósito, a gente não entende o que Deus quer, a gente não entende que Jesus quer entrar na nossa vida definitivamente, não apenas como uma lenda, não como alguém que nós ouvimos falar, mas sim como aquele que é real, sim como aquele que vive, sim como aquele que é eterno, sim como aquele que vem nos buscar, sim como aquele que conquistou a salvação por mim e por você. Então a história desses dois homens começa a mudar a partir do momento em que Jesus entra na casa deles.
A nossa história começa a mudar a partir do momento em que Jesus entra na nossa casa. Por isso, em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir o seu coração, abrir a sua porta, eu entrarei e ali eu cearei com ele. Esta passagem é exatamente o que acontece aqui. Então Jesus entra na casa de Cleópatra e do seu amigo, ou da sua família, ou quem quiser que estava com eles lá. E há um fato interessante aqui, que na tradição judaica, quem na alimentação ou na casa das pessoas, quem partia o pão ou servia o alimento era o dono da casa. Jesus está naquela casa na condição de convidado. Mas a Bíblia diz que quando ele entra, ele se torna o dono. Ele se torna o Senhor. Ele se torna para sempre dentro de nós aquilo que ele é. Então Jesus entra naquela casa e a Bíblia diz que ele, na hora que sentaram à mesa, Jesus pega o pão. Não é Cleópas que pega o pão para partir. A Bíblia diz bem aqui, versículo 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está entrando como dono da casa. Jesus está partindo o pão e dando a eles de si mesmo. Que é o que nós vamos participar hoje. Jesus se deu a si mesmo por mim e por você. Mas muitas vezes a nossa casa está fechada, a nossa mesa não está posta, a nossa vida não está posta, a nossa vida não quer, a nossa vida não se interessa. A nossa vida só se importa em estar presente, mas não necessariamente que a transformação e a autoridade, o poder e a conquista e a conversão estejam dentro de nós, por intermédio daquele que é o único que pode fazer isso. Então aqueles dois homens, se Jesus não aparecesse para eles naquele caminho, eles se tornariam anônimos biblicamente, nada seria relatado sobre eles, porque nada aconteceria na vida deles, eles simplesmente passaram na presença de Jesus, mas não ficaram na presença de Jesus, não entenderam que Jesus queria habitar sim dentro deles. E é muito claro o texto que Jesus pega e quando parte o pão e dá para abençoa. Veja a sequência que o Senhor faz as coisas. Jesus pega o pão, abençoa, parte e dá para eles. Então a Bíblia diz que a hora que eles comeram aquele pão, a hora que eles se alimentaram daquele alimento, a Bíblia diz que então se abriu-lhes os olhos e eles entenderam quem estava com eles. Eles reconheceram a Jesus, eles reconheceram ao Senhor naquele momento. Naquele instante, ao partir do pão, quando Jesus alimentou-os, quando Jesus entrou na vida deles, aquela foi a verdadeira obra que Cristo fez na vida de Cleópas e do seu amigo. Tanto foi que a Bíblia diz que imediatamente Jesus desapareceu. E imediatamente o que eles fizeram? Eles não se conteram, eles não guardaram só para eles. E muitas vezes a gente guarda só para nós o que Jesus faz. Eles voltaram correndo para Jerusalém, voltaram mais 11 quilômetros, ou o que é a contagem bíblica real, mas que seja uma distância como essa, voltaram novamente para o seio
daqueles que estavam com Jesus. E a Bíblia diz que eles vão até onde estavam os discípulos. Eles voltam lá onde os discípulos estavam. E contam o que aconteceu com eles. E então os discípulos falaram, os 11 e os que se acharam congregados naquela mesma casa, ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo para eles naquele dia. Então a narrativa bíblica vai discorrer de outros momentos que depois Jesus aparece para eles e diz: passeja convosco, e partilha com eles da mesa dentro da casa onde eles estavam. Então muitas vezes a gente pode caminhar durante muito tempo, durante quem sabe muitos anos. E esses homens, se eles começaram a seguir Jesus logo no começo do ministério de Jesus, eles devem ter ficado aproximadamente 3 anos com Cristo. Ou se ficaram 2, ou se... Imagine se você ficasse uma manhã com Jesus, o que você não veria, o que eu não veria. Mas veja que isso não representou para eles aquilo que Cristo queria mostrar para eles. Porque eles foram no caminho dizendo: nós estamos tristes por causa do que aconteceu. Ele disse que ia acontecer. Algumas mulheres foram lá, disseram que o anjo falou para elas que ele vive. Alguém também já falou que viu, mas a gente não viu, ninguém sabe onde é que ele está. E muitas vezes o nosso caminho para Emaús, na nossa jornada aqui nessa terra, a gente enfrenta momentos em que a gente não consegue enxergar que Jesus está conosco. Que Jesus está sempre conosco. Então a gente precisa abrir a nossa porta, abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, entender o que Cristo representa para nós verdadeiramente, para que a nossa vida se transforme. E ao partir do pão que Cristo dentro de nós, ao partir esse pão, a gente entenda: é Ele ressuscitou, Ele vive. E aí eles entenderam, era por isso que quando Ele falava acerca das Escrituras, e ouça isso, Deus sempre vai falar conosco acerca das Escrituras. O que não está nas Escrituras não pertencem a Deus. Deus fala conosco através das Escrituras, da palavra sagrada e santa. Então eles entenderam: mas então era por isso que quando nós caminhávamos e Ele falava para nós acerca da palavra, o nosso coração ardia, o nosso coração estava em chama, em brasa viva, porque agora a gente entende que quem estava falando conosco era o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu, aquele que é e que vai ser sempre, aquele em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Este é o Jesus que foi apresentado para Cleopas e para o outro discípulo. E esse é o Jesus que nós precisamos apresentar. Primeiro para nós mesmos, para depois apresentar para os outros. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Cearei contigo. Essa é a palavra do Senhor. É isso que Deus ministra sobre nós hoje. É isso que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida hoje. Então, independente da circunstância que você vive, independente da circunstância que você está, independente daquilo que possa acontecer, ou independente daquilo que aconteça sobre a sua vida, entenda: Jesus Cristo está com você.
Jesus está vivo. Se você entender isso, se eu entender isso, verdadeiramente, se nós entendermos isso, se nós voltarmos correndo hoje aqui e falarmos Jesus ressuscitou, a nossa declaração desta mesa aqui é essa. Ela não tem um significado outro, ela não tem misticismo algum. Ela representa o corpo e o sangue de Jesus. Ela representa Jesus ressurreto. Ela representa Jesus vivo. Porque ele fala, façam isso quando participarem, façam isso em memória de mim. Anunciem a minha morte até que eu venha. Ele está vivo. Ouça isso. Ouça isso. Ele está vivo, Ele vive, Ele reina para sempre. Então, se você porventura nesta noite, se você porventura neste momento, que você entende o que Jesus quer falar ao teu coração, eu procurei entender o que Jesus queria dizer para mim. Eu procurei entender o que Jesus queria falar comigo. Eu procurei entender que muitas vezes na minha vida, Ele estava tão perto de mim, e eu não o via, mesmo estando na igreja, mesmo pertencente à igreja, quem sabe muitas vezes, mesmo sendo pastor. Mas eu entendi que Ele jamais vai nos deixar órfãos. Eu entendi que Ele sempre vai falar palavras conosco que nos alcancem de alguma forma. Para esses dois homens, eu chego a me arriscar a dizer que eles estavam decepcionados. E eu quero dizer para você hoje, que muitas vezes na nossa vida, quem sabe, a gente tem um pouquinho de sentimento de decepção com relação ao que acontece conosco ou com relação àquilo que Deus não fez ainda. É duro falar isso, mas é uma verdade. Porque as lutas vêm para todos. O deserto, muitas vezes, que dizem, entre aspas, vem, quem sabe para todos. O caminho de Emaús, quem sabe, vem para todos nós. Mas mesmo que haja decepção, mesmo que haja aflição, mesmo que pareçam que todas as coisas não estão indo bem, Jesus aparece na hora certa. Jesus aparece na hora certa. Jesus apareceu na hora certa daqueles homens. Eu creio, a Bíblia não narra mais sobre eles, mas se eles voltaram, se eles se incorporaram novamente aos discípulos, à igreja, provavelmente eles entenderam definitivamente o que significava ter Jesus. Entender o que Jesus é realmente é um desafio para nós.
Porque é o primeiro momento em que a gente tem aquele primeiro amor, que as coisas vêm e que a gente se entrega a Cristo. É o primeiro amor. É a primeira conquista. Mas nas horas que as dificuldades vêm, a gente olha para um lado, olha para outro, olha para frente, olha para trás, e muitas vezes não vê ninguém. Mas esse texto da palavra de Deus nos assegura que Deus está conosco em todo o tempo. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Queria que você se colocasse em pé.